Ninguém te vê sangrando, mas você tá em guerra, e o pior inimigo mora na sua cabeça. Ansiedade, tristeza, angústia, elas não gritam do lado de fora, mas sufocam por dentro. E sabe o mais louco? Às vezes, quem tá sorrindo pra todo mundo é quem mais tá implorando por alívio em silêncio. Você já sentiu como se sua própria mente fosse seu maior campo de batalha? Já se pegou lutando contra pensamentos que você mesmo não escolheu? Mas aqui vai uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Não é porque você sente isso que você perdeu. Nem tudo que te faz tremer te desqualifica. E talvez, só talvez, o que você chama de fraqueza seja o que Deus vai usar para te curar. Nesse vídeo, você vai ver que até os grandes da Bíblia viveram crises mentais. Gente que viu fogo cair do céu, mas caiu num buraco emocional logo depois. Gente como Elias. Gente como eu. Gente como você. Se você sente que tá travando uma guerra invisível e cansou de fingir que tá tudo bem, fica até o fim. Porque essa pode ser a última vez que a ansiedade te controla. E a primeira vez que você entende que Deus ainda tá aí, mesmo no silêncio. Tem horas em que a mente vira um campo de batalha. Não tem barulho do lado de fora, mas aqui dentro é como se o caos gritasse. A ansiedade vem sem bater na porta, e de repente, a pessoa já está presa numa espiral de pensamentos, de medo, de pavor do que nem aconteceu. Foi assim com Elias. Um profeta que tinha acabado de viver um milagre enorme. Fogo caiu do céu, literalmente. Mas bastou uma ameaça, uma palavra contrária, para ele querer desistir da vida. É assim mesmo. Às vezes, quem tá vencendo por fora tá implodindo por dentro. Elias correu, se escondeu numa caverna e pediu para morrer. Olha o peso dessa cena. Ele estava tomado por uma angústia tão profunda que nem o alimento do céu foi suficiente para aliviar aquilo na hora. Isso não é só tristeza, é uma guerra invisível. E o mais bonito? Deus não apareceu com trovões nem com terremotos. Ele se revelou em uma voz mansa, um sussurro. Porque às vezes, a cura começa quando o barulho cessa e a alma finalmente ouve o sussurro de Deus no meio do desespero. Isso não é poesia, é um padrão da parte de Deus. E tem muita gente hoje como Elias, cansada, esgotada, em fuga, só que da própria mente. O inimigo sabe que se ele dominar seus pensamentos, ele nem precisa encostar no seu corpo. Depois do silêncio, veio a voz. Não uma voz comum, mas aquela que penetra a alma e desfaz os nós da angústia. Elias ouviu. O que você está fazendo aqui, Elias? Como se Deus estivesse dizendo, eu te vejo, eu sei o que está aí dentro. Esse momento é decisivo, porque quando a ansiedade aperta, a mente mente. E muitas vezes, a gente começa a acreditar que está sozinho, esquecido, à deriva. Mas Deus não estava distante. Ele só estava esperando o momento certo para falar, e foi no silêncio que ele escolheu curar. O mais curioso é que mesmo depois desse encontro, Elias ainda estava fragilizado. Ele não saiu pulando de alegria, ele saiu com uma missão. Deus deu uma direção, uma rota, um novo propósito. Quando a mente está em guerra, o que mais se perde é o senso de direção. Parece que tudo perde o sentido, não é? Mas quando Deus fala, ele devolve isso. Ele disse a Elias exatamente o que fazer, a quem ungir, por onde ir. Isso é cura também. Quando a confusão dá lugar à clareza e a ansiedade começa a perder força diante de uma voz maior que ela. E aqui está um detalhe poderoso. Deus não substituiu Elias. Ele não o descartou por estar fraco, ansioso ou abatido. Ele o reabilitou no meio do processo. Isso é diferente de qualquer lógica humana. Porque no reino de Deus, fraqueza não é motivo de exclusão, é convite para aproximação. Se você já sentiu que falhou por estar triste, esgotado, ansioso, lembre disso. Elias também sentiu. E mesmo assim, ele foi instrumento de milagres. Sabe o que isso significa? Que a sua ansiedade não é o fim da linha. É só o ponto onde a voz de Deus começa a escrever o próximo capítulo. Elias não teve um encontro qualquer. Ele teve um realinhamento mental. A mesma mente que queria morrer dias antes agora tinha uma nova rota. Não porque o ambiente mudou, mas porque ele ouviu o que precisava. Às vezes, o que a pessoa precisa para sair da ansiedade não é mais um conselho de fora, mas um lembrete de dentro. Você ainda tem propósito.
Quando Deus deu direção a Elias, não foi só geográfica, foi emocional, espiritual e mental. Aquilo trouxe estrutura para uma mente que estava desmoronando. Deus sabia que Elias precisava mais do que palavras. Precisava de companhia. E foi aí que ele levantou Eliseu. Isso é importante, porque muitas vezes o alívio vem também quando a gente entende que não precisa enfrentar tudo sozinho. Elias tinha se isolado, como quem diz: ninguém me entende, ninguém se importa. Mas Deus, que viu a tristeza dele, trouxe um parceiro de jornada, uma pessoa que caminharia com ele, ajudaria na missão e compartilharia o peso. Isso também é cura, sair do isolamento e se permitir ser ajudado. E quantas vezes a gente faz igual? Se afasta, se cala, se enterra nos próprios pensamentos e espera que alguém adivinhe o tamanho da dor. Mas Deus não adivinha, Ele enxerga. E muitas vezes, Ele envia respostas disfarçadas. Uma pessoa, um vídeo, uma palavra que chega quando a mente está gritando por socorro. Elias voltou ao caminho, e mesmo com cicatrizes internas, ele seguiu. Porque havia um chamado que não foi cancelado pela ansiedade. Isso muda tudo. E é exatamente aí que a maioria de nós tropeça. Tem uma mentira silenciosa que muita gente acredita: que quem sente ansiedade não tem fé. Mas isso não é verdade. Elias teve medo, sim. Ele se sentiu fraco, esgotado, deprimido. E mesmo assim, Deus não disse: volta quando estiver melhor. Pelo contrário, Deus conversou com ele no fundo da caverna, deu direção e ainda o chamou para continuar. Isso ensina algo poderoso. Não é o seu estado emocional que define se Deus vai te usar ou não. É a sua disposição de continuar ouvindo, mesmo sem entender tudo. Ansiedade não desqualifica ninguém. Davi também teve dias de tristeza profunda. Jeremias chorava tanto que ficou conhecido como o profeta chorão. E Jesus suou sangue no Getsêmani. Tamanho era o peso mental que ele carregava. Se até o Filho de Deus sentiu agonia na alma, por que você acha que sentir isso te torna menos espiritual? A diferença é: o que você faz com essa dor? Se você esconde, ela vira prisão. Mas se você entrega, ela vira ponte. E o alívio começa exatamente no momento em que você para de fingir que está tudo bem. O problema é que nesse ponto, muita gente recua. Começa a melhorar e acha que precisa esperar ficar 100% para voltar a agir, a servir, a viver. Mas a verdade? Cura é um processo, não um botão. Elias voltou para o caminho com medo mesmo. Obedeceu ainda frágil. E foi nesse movimento que ele reencontrou forças. Talvez o que você esteja esperando como cura completa vai chegar só quando você der os primeiros passos. Porque Deus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para continuar. E quem continua, descobre um segredo que quase ninguém fala. A maioria das pessoas busca uma oração que apague a ansiedade. Mas e se Deus quiser curar você pela permanência? Elias voltou a andar. Continuou. Mesmo cansado, mesmo com marcas internas, mesmo ainda processando tudo o que viveu. E olha, isso ensina algo raro. Cura não é só sobre sentir, é sobre continuar. É no ainda assim que a mente começa a mudar. Ainda com angústia, ele seguiu. Ainda com medo, ele confiou. E foi nesse ainda assim que o alívio começou a se tornar constante. Permanecer quando tudo em você quer fugir é um dos maiores atos de fé. E isso não tem glamour. Tem dias que a pessoa vai ler a Bíblia sem vontade, orar sem saber o que dizer, levantar da cama por teimosia. Mas é aí que a ansiedade começa a perder espaço. Porque a mente ansiosa grita: para. E a alma, firmada em Deus, responde: vou continuar mesmo assim. Não é sobre performance, é sobre presença. É sobre confiar que Deus está vendo o que ninguém vê e está agindo onde ninguém toca. E para quem acha que isso é impossível, não é. Elias fez. Davi fez. Jesus, no meio da angústia, orou mais intensamente. Permanecer não é sobre ignorar a dor. É sobre não deixá-la governar. É sobre fazer da fé uma rotina, mesmo quando o coração está acelerado e a cabeça cheia. É um sim diário para Deus. E um não para a mentira que diz que você não vai melhorar. Porque cada passo que você dá, mesmo tremendo, é uma resposta que o céu ouve. E é nessa fidelidade silenciosa que uma chave vira.
A chave não é gritada. Não vem com espetáculo. Ela vira no silêncio. No momento em que a pessoa entende que o problema não é sentir ansiedade, é deixar que a ansiedade dite o caminho. Elias ainda era o mesmo homem que entrou na caverna, mas quando saiu, havia algo diferente. Não foi uma mudança nos sentimentos, foi uma mudança de postura. Ele agora sabia, Deus estava ali, mesmo no silêncio, mesmo quando a mente gritava, mesmo quando o coração queria fugir. E isso mudou tudo. Essa chave silenciosa é o que falta para muita gente hoje. Muita gente que quer cura, mas não quer continuar. Que quer alívio, mas recusa o processo. Que quer paz, mas não suporta o silêncio. Mas o silêncio foi onde Elias ouviu a voz. E é no silêncio, às vezes, que Deus mais fala. O segredo está aí. Permanecer ouvindo, mesmo quando o barulho interno diz que acabou. É nessa hora que a fé deixa de ser teoria e vira prática. E quem escolhe ouvir, mesmo no caos, começa a ver um novo tipo de força nascer por dentro. Essa força não é euforia, é firmeza. Não é ausência de dor, é coragem no meio dela. Porque o alívio que Deus dá não é só momentâneo. Ele reestrutura a alma. Ele te dá recursos para continuar, mesmo quando tudo em volta ainda parece igual. Foi assim com Elias, e pode ser assim com você. A ansiedade pode até bater a porta, mas agora você já tem a chave. A chave que não faz barulho, mas que muda tudo. Ouvir a voz dele acima das outras. E quando essa chave vira, algo novo começa a ser escrito na sua mente. Você percebeu? A guerra na mente não termina com gritos, mas com uma escolha silenciosa. Ouvir a voz certa. Agora me diz, até quando você vai deixar que a ansiedade dite suas decisões? Quantas promessas de Deus você já paralisou por acreditar mais no medo do que na direção dele? Hoje você viu que até Elias, um gigante da fé, quis desistir. Mas Deus não desistiu dele, e não vai desistir de você. Então, se tudo isso fez sentido, se algo mexeu aí dentro, não guarda isso só para você. Começa a praticar. Escolhe permanecer. E se entrega nesse processo, mesmo que seja devagar. Ah, e antes de sair, se essa mensagem falou com você, se foi resposta para a tua alma, se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque aqui a gente fala sobre cura, alívio e fé de um jeito real, direto e profundo. Deus tem mais para te entregar. E essa pode ser só a primeira chave.